Oi, gente, hoje é sábado, dia 25 de outubro, dia 26, não sei. 25. Quinta-feira eu fui pegar um talher na minha gaveta e tinha um bicho, um inseto. Mas eu não sabia se aquele inseto era uma barata ou apenas um inseto. Mas independente do que seja. E o meu armário ficou inutilizado. Eu joguei veneno lá dentro e eu tive que tirar todos os talheres pra limpar. Quando eu descubro que a gaveta, a parte que tem a gaveta e do lado tem um armário com uma porta, é aberto. Ou seja, o bicho pode ter passado pela parte que ficam as minhas panelas, coisas de plástico. Resultado, tive que lavar tudo. E assim, eu comecei a lavar hoje de manhã, aí eu saí com os meus pais e tô terminando agora de lavar, tem algumas ali. Eu vou deixar secar, só amanhã que eu vou guardar. Eu tive que limpar o armário, obviamente. Tô lavando roupa, tive que lavar todos os panos, porque eu também guardo os panos ali perto. E é por isso que eu não sou leitora. Eu tô com essa touquinha porque eu lavei o cabelo hoje. É isso, gente. Sabe a coisa boa de ser adulto e ter a sua própria casa? É que eu posso ter livros na cozinha e uma luvinha de fantasma. E ninguém vai me julgar. Então, esse nicho do meu armário, ele tava meio desocupado. Na verdade, eu guardava isso aqui, mas eu falei, não. É muito desperdício de um espaço. Por que não colocar livros e umas decoraçõezinhas? Eu comprei esse vaso essa semana na Shopee, mas eu não comprei nenhuma flor. Então ele tá aí vazio, triste, mas em breve vai ter uma florzinha bonitinha pra decorar esse espaço. Oi, vlog, boa tarde. São 6 da tarde no domingo. Hoje, dia 26 de outubro, portanto, tá acabando o final de semana. E está começando a última semana de outubro, né? Sexta-feira é 31, portanto, o dia oficial das bruxas. E não que eu vá fazer alguma coisa. Na verdade, esse mês de outubro, nós nos propusemos assistir filmes nessa vibe. Na verdade, a gente escolheu assistir as adaptações literárias dos livros do Stephen King. Então, hoje, inclusive, vamos assistir It, parte 2. Começamos de manhã. E vamos terminar hoje, se tudo der certo. Mas assim, os filmes aqui são assistidos parcelados, porque eu tenho muita dificuldade de ver filme. E eu acho que isso é um efeito rebote do TikTok. Então, mas é isso, né, galera? Eu vim aqui falar com vocês sobre duas leituras. Uma em andamento e uma já iniciada e concluída, que eu nem cheguei a comentar com vocês. Se tiver algum barulho externo, vou pedir desculpas, mas as pessoas estão vivendo a vida delas, eu não tenho muito controle a respeito. Vamos falar de Solanin? Eu fui na biblioteca, como sempre, e eu gosto de dar uma olhada nas coisas que eu não conheço, e eu li a sinopse desse livro, e ele fala o seguinte: Meiko e Taneda são um casal de jovens que divide um apartamento em Tóquio. Ela trabalha como secretária em um escritório, e ele faz bicos no escritório de design. Sem objetivos muito bem definidos, em meio ao dia a dia na megalópole, buscam seu espaço em um mundo que exige cada vez mais de cada um deles. Enfrentam da melhor forma possível os dilemas do início da vida adulta. Então, é um livro que vai... é um mangá. Que vai trabalhar exatamente um tema que me é muito caro, que me gera uma identificação, porque eu sou uma pessoa jovem que mora com um namorado numa grande cidade, se não a maior do Brasil, não sei se da América Latina, talvez, que é São Paulo. E a gente tá no início da vida adulta, tentando sobreviver, ter um emprego estável. E é isso que esse livro vai trabalhar. E é muito interessante porque eu me vi aqui nos dilemas que eles têm, e muitas coisas eu já vejo de forma diferente. Então, como eu sempre digo, é muito interessante pra mim acompanhar histórias, tanto de coisas que são próximas da minha realidade, quanto de coisas que são completamente diferentes. E aqui eu fui fisgada pelo mangá por ser uma coisa que é muito próxima à minha realidade. Então eu vou acompanhar os dilemas da Meiko e do Taneda, que são coisas que eu já pensei, ou que eu já vivi, ou que eu talvez vá viver em algum momento, os dois como indivíduo e os dois como casal. Gente, que história bonita, que história sensível, assim. Mas assim, eu pedi um pouco de conforto e ganhei depressão lendo esse mangá, porque acontece uma coisa que eu não esperava. E o autor, né, o Inio Asano, ele é muito sutil. Aconteceu uma coisa, uma tragédia,
E só que ficou meio ambíguo se aconteceu ou não. Aí, no capítulo seguinte, um dos personagens fala, e se passaram 3 meses desde aquele acontecimento. E eu falei, nossa, então aconteceu mesmo. E eu fiquei de boca aberta e chocada. E eu parei por 1 minuto e fiquei pensando no que aconteceu. Mas eu acho que ainda assim, ele é um mangá que trabalha muito essa questão do início da vida adulta. O próprio autor tinha 20 e poucos anos quando ele escreveu, ele é dos anos 80, esse mangá foi publicado entre 2005 e 2006 em revista, tanto que os capítulos aqui são muito curtos. E existe edições, na verdade existem 2 edições apenas, a parte 1 e a parte 2, volume 1 e 2 desse mangá, e aí a LPM, inclusive é um mangá da LPM, que eu nunca tinha lido antes, não que eu me lembre. E a LPM fez essa edição lindíssima, completa, que tem as ilustrações aqui da Make do Taneda e aqui da banda, porque são personagens que têm uma relação muito profunda com a música e que caem naquele dilema de eu deveria estar no escritório atrás da mesa de um computador 8 horas do meu dia de segunda a sexta ou correndo atrás do meu sonho de cantar, de ter uma banda. Então trabalha muito isso e muito bem, eu diria. Eu gostei muito desse mangá, eu li muito rápido, e foi bom pegar assim meio sem querer, sabe, meio no susto. Eu gosto disso e eu acho que coisas que só as histórias nesse formato, em imagens, conseguem passar pra gente muito específicas, assim. Livros, óbvio, você, principalmente quando o livro é narrado em primeira pessoa, você tá acompanhando ali em primeira linha o que o personagem tá passando, o que ele tá pensando, as coisas que ele tá sofrendo. Aqui, a gente vê, de fato, a gente consegue ver as expressões desses personagens. O autor também traz muito do que eles estão pensando, então tem vários momentos, vários capítulos em que cada um tem uma reflexão a respeito da própria vida, a respeito das suas escolhas, das coisas que querem pro futuro ou não. Não só os protagonistas, né, a Meiko e o Taneda, mas também os amigos deles, porque eles têm um grupo de amigos que também estão ali nos 20 e poucos anos e cada um sobrevivendo como pode. Uma delas é uma vendedora de uma loja de roupas, tem um outro que trabalha num mercadinho, se eu não me engano, tipo numa combine, e tem um que entrou na faculdade, eles se conheceram na faculdade e tá na faculdade até hoje. Então eles falam assim, nossa, você vai formar esse ano? Ele, não, ainda não. Nada diferente de quem estudou numa universidade pública, não é mesmo? Mas não vamos deixar abaixo. Ele não me fez chorar. Mangá é uma coisa, é um tipo de mídia, de história, que não me faz chorar porque eu acho que acontece tudo tão rápido, sabe? Eu não sei se eu tenho dificuldade de parar pra analisar as figuras, talvez seja isso, não sei. Talvez seja fruto do meu tempo, né? Uma pessoa imediatista, como muitos Gen Z que somos, então não sei. Mas é um mangá belo e que eu recomendo super. Além disso, ele é um volume único, assim. Um problema de mangás pra mim, hoje eu não leio mangá com muita frequência. Eu tô lendo Diário de uma Cidade Litorânea porque a Natália me convenceu. Mas eu não costumo ler mangás porque, assim, são histórias gigantes que assim, eu pago, sei lá, 30 reais no mangá e eu leio em 2 horas. Um livro, eu posso pagar 50 reais, mas eu vou levar ali alguns dias pra ler. Então eu tenho um pouco essa matemática na minha cabeça. Por isso que eu não leio tanto nem mangá, nem quadrinho, enfim. Mas Solanin vale muito a pena. Eu acho que, além disso, Solanin é um ótimo presente pra você dar pra um jovem adulto, porque vai fazer a pessoa refletir, mas também vai trazer um aconchego, sabe? Um quentinho no coração e uma sensação de eu não tô passando por isso sozinha, tem mais pessoas passando por isso. Então, assim, maravilhoso. A próxima leitura que eu tenho que comentar com vocês é Babel. Eu cheguei hoje na página 384, estou no livro 4. Exato, estou no livro 4, né? O livro é dividido em 5 livros. E assim, os primeiros 50% desse livro, de fato, ele é muito mais parado, mas pra mim não foi um problema. Eu sei que tem gente que não gosta, que não gostou de Babel por isso, porque realmente é toda uma construção do que é Babel, do que são os babélicos, como que funciona o estudo, como que eles se prepararam para entrar em Babel, como eles se mantêm lá dentro, porque, gente, tem uma cena em que um dos alunos é reprovado e ele é literalmente enxotado do prédio. Vocês sabem o que é isso? Não é tipo assim, ali na surdina, né, entre o professor e ele, você reprovou, não vai ser rematriculado pro próximo semestre, ninguém vai pagar mais a sua bolsa. Não, o menino é literalmente pego pelos braços e jogado a escada abaixo. E
Você fica assim. E o Robin, ele começa a ver ali essa parte ruim de Babel. Porque pra ele, quando você é uma criança que perdeu a mãe, que não tem mais ninguém, que tá correndo risco de passar fome o resto da sua vida, vem um cara que te leva pra estudar, pra ter comida, pra ter um teto, você olha isso e fala, nossa, que incrível. Tanto que vai ter uma conversa a respeito disso com o professor Lovell mais pra frente. Só que ele fica no dilema, porque ele tá vivendo aqui, ele tá confortável, só que a realidade é completamente diferente. E para Babel funcionar, existe toda uma lógica de exploração, de escravização de pessoas, não só dentro da Inglaterra, mas também nas colônias. E esse livro me fez lembrar uma coisa que eu nunca parei pra pensar, que é o quanto de nações a Inglaterra colonizou e escravizou os seus nativos, não é mesmo? Porque não basta você saquear o país, né, em questão de recursos naturais e tudo mais. Vamos saquear também a mão de obra e transformar em escravizados. Então é um livro que me faz refletir muito sobre isso. E, gente, os 50% em diante do livro, ele fica muito, muito mais frenético. Acontece uma coisa que me lembrou muito História Secreta. Eu acho que aqui, ó, isso aqui, ó, é puro suco do Dark Academia. Já tinha cenas deles estudando pra caramba, deles se preparando pras provas e tudo mais, mas aí aconteceu uma coisa no meio do livro, quem leu sabe, que gerou toda uma comoção entre os 4 protagonistas aqui, né, que eu fiquei, nossa, é isso, e enfim, que delícia ler esse livro, e ao mesmo tempo é revoltante, tá? Ele é revoltante. Eu acho que a Kwang fez muito bem a questão de trazer a magia e dela não focar tanto na magia, porque isso tá em segundo plano comparado a todas as questões que ela gostaria de desenvolver dentro do livro, através do Robin. E o Robin, ele é um personagem que ele tá ali, ele tem um papel a cumprir, né, que a Torre de Babel, né, que este Instituto de Tradução não quer que ele pense muito, ele quer que ele pense aprendendo idiomas, estudando e tudo mais, não quer que ele pense além disso. E quando o Robin passa a pensar em como que este império está configurado em relação ao mundo, em relação a como eles enxergam a própria China, ele entra num dilema. E não é que do nada ele percebe, não, o livro ele começa com uma questão ali, né, que deixa o Robin entrar num dilema, ok, só que ainda assim ele prefere Babel, ele fala, não, eu prefiro isso daqui, mas a vida dele é uma constante contradição, porque ele é um menino chinês que tá estudando numa escola de brancos europeus ingleses, que sabe diversos idiomas, mas ele é usado como um artifício, uma ferramenta do império e da manutenção do império perante ou em detrimento das outras todas as nações que eles colonizam. E aí, quando ele começa a perceber isso, ele entra em parafuso, e é normal, porque parece que tudo que ele acreditou a vida inteira, ou tudo que ele foi treinado para tal, cai por terra, e as coisas não funcionam exatamente assim, e ele fica maluco da cabeça, que é compreensível. E aí, né, tem toda uma questão aqui de sociedade secreta também, que isso é muito interessante. Vai rolar uma coisa que você fica pensando como que eles vão se safar. Eu fiquei super tensa quando eu li, e eu lembro que eu tava com tanto sono que eu precisei dormir. Ficou pro dia seguinte. Aí, beleza, aconteceu, deu pra se safar ali, né, de uma forma, né, eles deram os pulos deles. Mas aí acontece uma outra coisa, que é o que eu li hoje, que primeiro me deixou embasbacada, porque eu não esperava isso do Robin. E aí, o mais interessante desse acontecimento é ver o quanto ele tem amigos leais. E isso é uma coisa que eu não sei se ele conseguia ver. Ele tinha os amigos dele, mas eles escondiam um segredo desses amigos. Quando eles descobrem, ficam putos, discutem todos. No fim, os dois meio que sabiam do segredo, todos eles sabiam, exceto uma delas que não sabe de nada. Aí quando o Robin comete esse ato e vê que os amigos dele ajudam ele, é meio que ali é o lugar dele, sabe?
Enfim, que livro incrível. É um livro que cansa um pouco no sentido de, nossa, isso aqui tá tão interessante, mas é muita coisa pra eu absorver. Deixa eu dar uma pausa. Tanto que eu li hoje de manhã e fui assistir Crepúsculo. Ainda tô assistindo, na verdade. E parei, porque, gente, não dá. E é muito interessante ver a questão da tradução sendo usada como uma arma política, porque é basicamente isso que acontece. E chega, o Robin tem um estalo, assim, de enxergar o objetivo do Império Britânico. Gente, o mais legal é que a Kuang tá aqui criticando o liberalismo. Inclusive, o próprio Adam Smith é citado. Eu acredito que ela mesma tenha lido. Quem nunca leu Adam Smith numa faculdade de humanas? Eu li Adam Smith. E aqueles... O Império Britânico usa, né, do pilar de... se eu tenho uma coisa e você quer comprá-la, por que não te vender? Isso é o livre comércio. Só que o que acontece é que ninguém pensa nas consequências que esse livre comércio vai gerar, não na Inglaterra, e sim nos países que são colônias. As consequências que isso gera na Índia, as consequências que isso gera na China, né? E além disso, a autora trabalha toda uma questão de xenofobia, assim, ferrenha por parte dos britânicos em relação aos chineses. Então, vira e mexe, quando o Robin tá acompanhando uma reunião entre os professores de Babel, ou enfim, os professores de Oxford, vira e mexe, eles estão falando, não, porque eles são os imundos, não, porque eles não têm visão de mundo, não porque isso, não porque aquilo, não porque eles são chinas. E o Robin fica assim, gente, mas eu também sou. Só que ao mesmo tempo, ele não vai à China há tantos anos que ele fica com medo de perder a identidade dele, de não saber exatamente qual é a identidade dele. Eu não sou mais chinês, porque eu moro na Inglaterra há muitos anos, eu já penso em inglês, mas eu também não sou inglês porque eu nasci na China e eu tenho os olhos puxados, minha pele é amarela, mas ainda assim eu consigo me passar por um branco muito mais que o amigo dele que é indiano e tem a pele escura, né? O Rami. Então, assim, eu tô assim, embasbacada e muito feliz com essa leitura. E percebi que realmente cada livro tem seu tempo e que bom que eu peguei Babel agora, neste momento. E tô apreciando cada página, cada palavra, cada nota de rodapé que as pessoas acham chatas. Eu acho uma coisa. Quem fica reclamando desse livro é preguiçoso. Se você quer ler, assim, eu entendo, gente, você quer ler uma coisa pra não pensar. Aí eu vou pegar um romancezinho, eu vou pegar um thriller de adolescentes, ok. Mas não é o propósito desse livro. Se você não tá afim de ficar pensando muito, não pega Babel agora. Não pega Catabases, que eu imagino que Catabases também tem essa vibe, né? Enfim, dito isso, depois de falar muito, a gente se vê no próximo take. Oi, gente, eu vou falar com vocês de toquinha mesmo, porque eu tô aqui lendo. Vocês lembram que eu comecei esse livro em abril? Continuo lendo, inclusive tá indo. Já que estamos falando de Babel e de imperialismo, portanto, eu queria dar um exemplo aqui sobre imperialismo de verdade, né? Que aconteceu de verdade. Não que o de Babel não seja inspirado em fatos reais, mas aqui nos anos 80, assim, em 79, a União Soviética invadiu o Afeganistão. E meio que o Afeganistão, a invasão da União Soviética ao Afeganistão, foi tipo o Vietnã dos Estados Unidos para eles. Foi um tiro no pé da União Soviética, tanto que depois foi só ladeira abaixo. Aí, como a União Soviética tá ali, no Afeganistão, os Estados Unidos estão assim, não é de bom tom, não quero que tenha expansão do poderio soviético nas minhas áreas de influência. Aí o Jimmy Carter, lá nos anos 80, tipo assim, janeiro de 1980, ele fala assim, qualquer ataque ao Golfo Pérsico, que é a região, né, do Oriente Médio, que tem muito petróleo, que tinha muito petróleo e que na época os Estados Unidos compravam muito e também controlavam, né? Enfim, empresas estadunidenses controlavam. Ele fala assim, qualquer ataque ao Golfo Pérsico será considerado um ataque aos interesses vitais dos Estados Unidos. Aí você para e pensa, beleza, os Estados Unidos estão lá no continente americano, literalmente do outro lado do mundo, porque raios, cargas d'água... Eles vão dizer que atacar uma região com outro, uma região geográfica diferente, vai estar atacando eles. Assim, olhar de forma bem assim, por cima. Por quê? Tem interesse. E, gente, relações internacionais
Uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu absorvi, é que tudo é um grande jogo de interesses dos países e os mais fortes vencem. E essa é a verdade. Né? Aqui no Babel a gente tá falando da Grã-Bretanha, que se ferrou ali no pós-guerra. E quem assumiu o poder? Os Estados Unidos, porque não existe vácuo de poder. Alguém vai assumir. Se você abrir brecha, alguém vai assumir. E os estadunidenses foram muito inteligentes, né? Então, é isso. Só queria fazer este breve comentário e eu gosto muito desse livro, de fato. Que bom que eu tô lendo ele inteiro dessa vez. Oi, amigos, finalmente vamos falar do finalzinho de Babel. Eu vou dizer que dei 4,5 estrelas. Ele não foi um livro perfeito favoritado do ano, mas foi uma das minhas melhores leituras do ano. Eu não sei o que faltou no final, eu não consigo ver, mas é um livro que definitivamente me fez pensar muito sobre o mundo que vivemos, o mundo real, a realidade e as coisas que já passamos historicamente como pessoas, como sociedade e como pessoas que não são do norte global. Eu tenho certeza que a R.F. Kuang fez uma disciplina chamada História do Terceiro Mundo, porque eu fiz essa disciplina na faculdade e ela cita alguns autores que são clássicos dessa disciplina, por exemplo, o Frantz Fanon, que é um autor que luta pelo anticolonialismo e que pensa nisso de forma violenta, né, que parte do princípio de que só a violência pode conter a expansão imperial e colonial, e é o que o livro trabalha, de certa forma. Eu achei o final coerente com a crescente do Robin, então para mim esse livro foi, de fato, um romance de formação e talvez um romance de formação política, por que não? Porque o Robin começa como uma criança muito ingênua, que percebe uma oportunidade interessantíssima, incrível, de sair da sua cidade que não tem mais ninguém, que perdeu a família, e ter acesso a estudos, comida, um teto, uma cama quentinha, estudar em Oxford, estudar idiomas. Mas já em Oxford ele percebe que ele não se encaixa porque ele não é branco, inglês, britânico, europeu. E ele entra, óbvio, em conflito, eu já citei isso aqui no vídeo, ele entra em conflito com a identidade dele, o que ele é, o que ele não é, o que ele pode ser. E quando ele abraça a sua identidade chinesa, o negócio fica doido. Tem um capítulo aqui, o 23, a Kuang, em todos os inícios de capítulos, usa de textos de outros autores, então ela cita, como eu disse, o Fanon, Aristóteles, Platão, Adam Smith, e tem um específico que é da Mary Prince, que vem do livro The History of Mary Prince. Se eu não me engano, ela é estadunidense, que diz assim: os brancos têm corações mesquinhos que só conseguem sofrer por eles mesmos. E isso diz tanto sobre esse capítulo, tanto sobre uma pessoa que aparece e que faz uma coisa que eu fiquei abismada. Assim, eu fiquei abismada, mas ao mesmo tempo eu até esperava, porque essa pessoa estava muito relutante em entender certos pontos em que o Robin e seus amigos estavam apontando. Acho que é isso que eu posso dizer. Em relação aos amigos dele, eu acho bem bonita essa amizade que o Robin cria nesse livro, e ele cria amizade com os outsiders, porque como eu disse, ele não é branco, inglês, europeu, nananã, e não se encaixa nesse estereótipo, né? Ele é um menino amarelo, de cantão. E outra coisa que é interessante é o quanto o Império usa dos outros, de terceiros. Eles adoram dizer, eles são bárbaros, eles são burros, eles não são ninguém, são selvagens, mas quem tá de olho nos frutos desses ditos selvagens, né, que são as colônias inglesas, então a China, a Índia, enfim, eles são
literalmente o que eles buscam, que eles não têm, entende? Não tem. Então, um grande exemplo, gente, são os temperos que os portugueses foram buscar fora, porque não tinha na Europa. Mas aí as pessoas que produzem esses temperos, os locais de onde vêm esses temperos, são tidos como selvagens e não civilizados e tudo mais. Então tem essa discussão. É um livro que em alguns momentos, para mim, Jaqueline, achei didático demais. Não sei se porque eu já tenho certo conhecimento prévio desses assuntos que ela trabalha aqui, ou talvez porque ela talvez tenha exagerado. Então não foi um livro 5 estrelas. O final eu achei coerente, mas eu queria, eu não sei o que eu esperava do final, eu queria uma coisa mais, sabe? Eu achei muito coerente e até poética, assim, esse final meio mártir, mas eu queria uma coisa mais, não sei, violência, sangue no olho. Só que eu acho que o final da Kuang foi até um final que poderia ter sido a realidade. Se tivéssemos prata no mundo real, prata que... Nós temos prata, mas se tivéssemos prata que fizesse coisas mágicas no mundo real, e a forma como Robin e companhia resolveu tentar derrubar o Império, faz sentido esse final, entende? Como eles planejaram essa queda. Eu acho que essa é a palavra. E eu gostei do livro, gostei. Eu acho que eu quero voltar a ler A Guerra da Papoula, que eu abandonei, mas com certeza eu vou voltar pra Kuang. Gosto muito de como ela é uma mulher muito inteligente. Tipo assim, a mulher tem doutorado, tá fazendo doutorado no momento, e escreve um livro que é muito inteligente e divertido. E isso é uma coisa que eu preciso dizer, eu não achei esse livro difícil de ler, né, porque esse ano Catabases teve todo o rebuliço na internet, porque, nossa, o livro é difícil, tem que ler muita referência. Assim, esse livro funciona por si só, e eu acredito que Catabases também, se você quiser ver algumas coisas básicas, você dá uma olhada. A minha referência de cultura grega é do Percy Jackson, tá? Não li os clássicos e não acho que eu vou ler tão cedo, não tenho interesse agora. Mas é isso que tem pra falar de Babel. Gostei muito, me diverti muito. Foi uma jornada impressionante com esse personagem. Eu gosto muito do Robin, assim, ele é... Não sei, ele é um fofo. Não sei o que dizer sobre esse personagem, mas definitivamente foi uma jornada sensacional. E eu gosto muito da ambientação da Kuang. Eu falei assim, ai gente, quero visitar Oxford. Nunca pensei em visitar Oxford nem a Inglaterra, pra ser sincera, assim, com muita vontade, mas esse livro me fez querer visitar Oxford e sentar na biblioteca bodleiana, abrir um livrinho e ficar lá e ficar lendo. É o meu sonho agora. É isso, galera. Obrigada pelo vídeo. Digam não ao imperialismo. A gente se vê no próximo. Tchau!